Basicamente, é comum se dizer que nós temos três sistemas processuais: o sistema inquisitório, o sistema acusatório e o sistema misto. Já de antemão, eu vou aqui assumir uma posição na mesma linha do professor Auri Lopes Júnior e, enfim, também do professor Jacinto Coutinho, no sentido de que não existe sistema misto, né? Ou o sistema ele apresenta as características do sistema acusatório, ou ele apresenta as características do sistema inquisitório. É sempre bom, obviamente, dizer que os sistemas eles são, por assim dizer, elaborados ou pensados sob o ponto de vista abstrato. E, obviamente, diversas das suas manifestações históricas na forma quase pura, né, já aconteceram, mas hoje quase todos os sistemas apresentam características tanto do sistema acusatório como do sistema inquisitório. Então, o que nós vamos fazer aqui, nessa primeira parte da aula, é algo até razoavelmente simples. Nós vamos apresentar as características do sistema inquisitório, apresentar as características do sistema acusatório e, obviamente, identificar aquilo que seria o princípio fundante ou o ponto central do sistema. Porque, afinal, se nós temos, na prática, sistemas que reúnem tanto as características do sistema inquisitório como do sistema acusatório, como caracterizá-los, né? Se nós caracterizarmos os sistemas na prática como por reunirem características tanto de um quanto de outro, como sistemas que seriam mistos, basicamente todos os sistemas seriam mistos. E aí, todo estudo sobre sistemas processuais não teria importância alguma. O sistema ganha importância, ou o estudo dos sistemas ganha importância, na medida em que a gente consegue identificar o núcleo central do sistema e, com isso, a despeito de apresentar na prática tanto características de um como de outro sistema, é possível dizer se aquele sistema é acusatório ou inquisitório. Bom, eu vou começar pelo sistema inquisitório, tá? Que nós já vimos na primeira parte dessa unidade. É um sistema que, segundo Ferraioli, é um sistema autoritário, né? É um sistema processual penal autoritário. De uma forma geral, nós podemos dizer que o sistema inquisitório ele apresenta algumas características centrais. Primeiro, uma confusão entre a atividade do acusador e do julgador. O que significa dizer que acusador e julgador, basicamente, são a mesma pessoa ou o mesmo órgão. Tá? A segunda característica é a iniciativa investigatória ou também probatória na mão do juiz. Ou seja, o juiz ele congrega ou ele agrega, né, poderes tanto de acusação como de julgamento e ele toma a iniciativa de investigar e também de produzir a prova. Isso porque, outra característica, o processo inquisitório é um processo que se pauta pela busca da verdade. Acredita-se que a verdade é real, é uma só, e que, portanto, ela pode ser alcançada. Outra importante característica do sistema inquisitório, sempre dizendo puro, é a admissão de qualquer prova que conduza ao alcance da verdade real, que é, entre outras, a tortura. De uma forma geral, o sistema inquisitório admite a tortura. Há uma preferência, e até por isso é que se admite historicamente a tortura, há uma preferência pela confissão, né? Confissão como rainha das provas. A ideia, portanto, de que a confissão soluciona o processo, ela é muito presente na mentalidade inquisitória. O processo inquisitório ele é escrito, não oral, ele é secreto e não trabalha com a ideia de contraditório, até porque o juiz congrega no seu próprio poder
as funções de investigar, acusar e julgar. Não há direito de defesa, porque afinal o juiz ele buscará e supostamente alcançará a verdade real. Então, a ideia do processo inquisitório está na centralidade ou no protagonismo do juiz e não das partes. Ele não é um processo de partes, ele é um processo do juiz unilateral, que assume uma função, obviamente, de inquisidor, aquele que, ao mesmo tempo, investiga, acusa, produz prova e julga. O acusado, nesse sentido, ele não é um sujeito de direitos, ele é um objeto. Inclusive, o seu corpo está disponível para a tortura e para a obtenção da confissão. A prisão, nesse sentido, é a regra, na medida em que o acusado ele deve ficar à disposição do inquisidor para que o inquisidor obtenha a confissão. Diferente do sistema acusatório. O sistema acusatório ele é um sistema de partes. Quem protagoniza o sistema acusatório são as partes. É um sistema que essencialmente distingue as funções de acusar e de julgar. Em outras palavras, quem acusa é um órgão, quem julga é outro. E por isso mesmo, a iniciativa é das partes. A produção da prova tem iniciativa das partes. O juiz, ele é um terceiro imparcial, passivo, ele não toma iniciativas. Ele recebe as informações, obviamente controla a legalidade, mas ele apenas julga. O tratamento das partes ele deve ser igualitário, na medida em que o protagonismo é todo das partes e não do juiz. O procedimento no processo acusatório é, em regra, oral, tem plena publicidade, não tem o sigilo do processo inquisitivo ou inquisitório, e, obviamente, tem direito de defesa e contraditório na medida em que o protagonismo é das partes e a produção da informação se faz pelas partes. É inerente ao direito de defesa a possibilidade de impugnar as decisões. Portanto, diante dessas características, que eu já falei, na prática, elas se apresentam de forma não única, ou seja, os sistemas na prática apresentam características tanto do sistema acusatório como do inquisitório. É importante que nós consigamos identificar o que seriam os princípios, digamos, identificadores, aquilo que de fato identifica um sistema. E isso, devo dizer, não é uma tarefa absolutamente tranquila. Boa parte da teoria clássica entende que o que caracteriza o sistema acusatório é o princípio dispositivo, que seria, portanto, a separação das partes, das funções de acusar por uma parte, julgar por um outro sujeito, com a presença da defesa de outro lado. Há um protagonismo das partes e um juiz espectador. E o que caracteriza o sistema inquisitório ou inquisitivo é o princípio inquisitivo em que o juiz é o ator, ele protagoniza, ele é o inquisidor, é ele quem acusa, é ele quem investiga, é ele quem produz a informação, a prova, e é ele, portanto, quem vai julgar. Não é tão pacífico na medida em que boa parte da teoria brasileira, em especial Jacinto Coutinho e Aurílio Lopes Júnior, sobre os quais eu já falei anteriormente, compreendem que a essência dos sistemas está na iniciativa probatória. Ou seja, se o juiz tem poderes de tomar a iniciativa de produzir a prova, então nós estamos diante de um sistema inquisitório. Ao passo que se toda a produção probatória está na mão das partes, nós estamos diante de um sistema acusatório. E aí vem uma pergunta essencial. O que seria, então, o sistema brasileiro? O que caracteriza o sistema brasileiro? Porque, vejam, o sistema brasileiro, ele, sem dúvida,
é constitucionalmente acusatório. A Constituição, ela prevê, lá no seu artigo 129, inciso 1, a iniciativa acusatória privativa do Ministério Público. Não cabe ao juiz essa iniciativa. Efetivamente, ela não fala nada sobre iniciativa probatória, mas toda iniciativa acusatória cabe ao Ministério Público. Por outro lado, o nosso Código de Processo Penal, de 1941, até hoje, aliás, fará 80 anos no ano que vem, ele apresenta com clareza uma distinção, um divórcio principiológico com a Constituição. Boa parte das previsões do Código de Processo Penal tem clara natureza inquisitiva. Por exemplo, o Código de Processo Penal prevê a possibilidade do juiz produzir provas de ofício. Ele previa, não prevê mais, a possibilidade do juiz realizar a prisão de ofício, prisão preventiva. Isso está expurgado pela Lei 13.964, que alterou o artigo 311. Mas ele previa isso. Há também uma possibilidade, ainda existe, de que o juiz altere a acusação. É a chamada emendatio libelli. Na hora de sentenciar, o juiz pode dar uma classificação ao fato diversa daquela que foi dada originalmente pelo Ministério Público. Isso é uma possibilidade do juiz mudar a acusação, assumindo assim funções tipicamente acusatórias. Outra possibilidade é do juiz condenar, mesmo que o Ministério Público, que é o órgão de acusação, peça absolvição. Isso essencializa uma função judicial que deveria estar estritamente na mão da acusação. São claras previsões de natureza inquisitória no âmago do nosso processo. Isso é interessante porque o Geraldo Prado, que tem um importante livro chamado Sistema Acusatório, ele distingue a perspectiva estática do sistema processual da perspectiva dinâmica. Para o Geraldo, sob a perspectiva estática, o nosso sistema ele é acusatório. Ou seja, há uma distinção entre a figura do acusador e a figura do julgador e ainda a existência da defesa. Sob a perspectiva dinâmica, ou seja, no curso do processo, o juiz pode exercer funções tipicamente acusatórias. Ele pode produzir provas de ofício, ele pode alterar o conteúdo da acusação, ele pode condenar quando o pedido for de absolvição, e isso aproxima, sob o ponto de vista dinâmico, o processo penal brasileiro do processo inquisitório. Isso faz, por exemplo, com que o Aury Lopes Júnior diga que o processo penal brasileiro ele é neo-inquisitivo. Né? Fato é que o processo penal brasileiro, infelizmente, até hoje, ainda vive de alguma memória claramente inquisitória.